Meus queridos, boa noite, a paz de Cristo Jesus. Espero que você tenha passado um final de semana abençoado e hoje nós vamos dar início a uma série de reflexões sobre a arte do contentamento. Eu quero convidar você a me acompanhar na leitura da Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Faremos a leitura dos versos 10, 11, 12 e 13. Me acompanhe, por gentileza, assim nos diz a palavra do Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, dentre todas as espécies existentes na face da Terra, o ser humano é o único animal considerado animal racional. Esse título o ser humano recebe pelo fato da sua grande capacidade de aprendizagem. E isso faz dele diferente dos demais seres vivos. Muitos animais, eles possuem uma grande capacidade instintiva, mas um baixo poder de aprendizado. O ser humano não. O ser humano, ele possui um potencial ilimitado de aprendizado, mas ele possui uma baixa capacidade instintiva. Isso não é muito difícil da gente observar. A gente pode observar isso vendo um simples animal doméstico, um cachorro, um gato. 45 dias, 50 dias de vida, esses animais, eles já conseguem sobreviver sem a ajuda e sem a presença de alguém que lhe ensine alguma coisa. Nós, seres humanos, nós não somos assim. Com 45 dias de vida, nós, se ficássemos sozinhos, certamente nós morreríamos. Porque nós precisamos de outro ser humano que nos ensine. E precisamos aprender porque fomos criados para aprender. Fomos criados para a aprendizagem. A partir da década de 80, um grupo de pesquisadores na Universidade de Harvard, eles desenvolveram uma teoria chamada a teoria das inteligências múltiplas. Até então, a maneira de você avaliar a inteligência de um ser humano era medido pelo coeficiente de inteligência, o chamado QI. E hoje já não mais se fala em coeficiente de inteligência a partir daqueles parâmetros, porque chegou-se à conclusão que o ser humano ele é um ser de múltiplas inteligências, porque ele é um ser de uma capacidade ilimitada de aprendizagem. Por isso, desde o nosso nascimento, nós aprendemos hábitos de higiene pessoal, nós aprendemos idiomas, nós aprendemos raciocínio lógico, nós aprendemos a tocar instrumentos musicais, nós aprendemos a praticar esportes em alta performance, em alto rendimento. Nós temos uma capacidade de aprender habilidades linguísticas como falar, ler, ouvir, escrever. Nós temos capacidade de
criar, de construir, de elaborar, de criticar, de filosofar. Tudo isso são capacidades que o ser humano possui e isso está relacionado à sua aprendizagem. O texto da nossa reflexão, ele nos apresenta o apóstolo Paulo, no seu capítulo de número 4 da carta, versículo de número 10, ele está aqui apresentando as suas gratidões à igreja de Filipos. Essa igreja foi uma igreja parceira. Essa igreja foi uma igreja que chegou junto no ministério do pastor. Ele está preso, ele está isolado, ele não recebe visitas, ele está impedido de ter contato com a igreja, com seus irmãos, com seus amigos, e essa igreja, ela envia donativos, envia ofertas, envia Epafrodito. Ele leva para o apóstolo Paulo notícias da igreja e certamente isso fez muito bem ao apóstolo. Mas nesse ambiente de gratidão, nessa atmosfera de reconhecimento das dádivas recebidas, o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 11 o seguinte: olha, eu não estou dizendo isso acerca da gratidão e o reconhecimento dos donativos. Ele está dizendo, olha, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele está dizendo mais ou menos assim, olha, eu não estou dizendo isso como um tom de cobrança. Na verdade, eu estou dizendo isso agradecendo, mas eu quero também dizer a vocês que eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha aí, é nessa frase da carta que a gente vai estar refletindo durante essa semana. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, se o apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu, significa que até certo período da sua vida, esse conhecimento não era um conhecimento adquirido. Acerca desse assunto que ele agora está falando com a gente, num determinado período da sua vida, ele estava em total ignorância. E se agora ele já sabe lidar com toda e qualquer situação da vida, ele está dizendo, olha, isso não veio automaticamente. Isso não veio sobre a minha vida acidentalmente. Mas ele está dizendo, olha, isso aconteceu porque eu aprendi. Com isso a gente pode entender que a aprendizagem, ela acontece de forma intencional. Ela não acontece de forma automática. Ela precisa ser proposital. E certamente nós aprendemos movido por algumas motivações. Então você e eu, nós aprendemos por vontade de aprender, nós aprendemos por necessidade de aprender, ou nós aprendemos por sermos obrigados a aprender. Seja por vontade, seja por necessidade, ou seja por obrigação, o fato é que nós temos muito o que aprender na vida. E a escola, o pré-escolar, o ensino fundamental, o ensino médio e até o ensino superior são instrumentos e situações que nos favorecem, nos impulsionam a aprendizagem de muitas coisas. Mas tudo que nós precisamos aprender não se restringe a esse ambiente escolar ou ambiente acadêmico, e eu acredito que você tem consciência disso. Tem coisas que nós precisamos aprender dentro da nossa casa. Até mesmo tem um ditado antigo que ele dizia o seguinte, que a educação ela vem de casa. Então, existem coisas que nós aprendemos dentro da nossa casa. Tem coisas que nós aprendemos na escola. Mas existem outras coisas
que nós aprendemos na escola da vida. E a escola da vida, ela é um ambiente maravilhoso para nos ensinar preciosas lições de vida. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo isso aqui, que ele aprendeu, diz ele no versículo de número 11, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja passando fome, seja tendo muito ou seja passando necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Certamente na vida você já aprendeu muitas coisas. Desde aprender a escovar os dentes, aprender a amarrar o cadarço, do nosso sapato, aprender a trocar uma lâmpada, aprender a comer de garfo e faca, aprender matemática, aprender português, aprender a mexer no computador, aprender a usar um smartphone, aprender a se comunicar através do WhatsApp. Nós somos seres da aprendizagem, nós estamos aprendendo. E aprendemos, para você não esquecer, aprendemos por vontade, aprendemos por necessidade ou aprendemos por obrigação. E essas são as motivações para aprender. E Paulo está dizendo que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu acredito que tem muita gente que não aprendeu ainda a viver contente em toda e qualquer situação, porque ainda não teve a intenção de aprender. Ou porque não se sentiu obrigado a aprender, ou não foi orientado por alguém mais maduro, mais experiente, para aprender essa arte, para aprender esse segredo. Mas olha, eu quero te dizer o quanto é importante, o quanto é necessário, o quanto é útil para a vida aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Por isso, nessa semana eu quero te convidar a andar comigo por essa caminhada à luz do texto da Palavra de Deus, para que, segundo a experiência do apóstolo Paulo e segundo a própria orientação e direção do Espírito Santo, possamos aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Hoje, se uma pessoa chegar para mim e me perguntar: Alexandre, como é que você está? Está tudo bem? Hoje eu já tenho aprendido a não mais responder, não, está tudo bem ou está tudo mal. Mas eu com certeza quero dizer: olha, eu estou contente. Está tudo bem? Pode ser que não esteja tudo bem comigo. Pode ser que a situação ao meu redor não esteja a melhor possível, mas isso não me impede de estar contente. E é sobre isso que eu quero falar com você no decorrer da semana. Vamos aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? Que Deus nos abençoe nesse momento de aprendizado. Nós estamos aí fazendo uma longa caminhada pela carta de Paulo aos Filipenses. Estamos chegando ao final e certamente nesse final Deus tem preparado coisas maravilhosas para concluir essa etapa de aprendizagem da Palavra de Deus. Eu quero me encerrar deixando para você o meu grande abraço e um beijo no seu coração. Recebe essa semente de Deus. A paz de Cristo Jesus.